Boa noite a todos. Estamos falando da BRAP Mato Grosso do Sul, retornando aos nossos estudos. Hoje está com a psicóloga Renata, o tema Culpa e Consciência. É com você, Renata. Boa noite. Então, dando continuidade aos nossos estudos das obras psicológicas Joana de Ângeles. Nós estamos agora nesse tema, Culpa e Consciência, e vamos, então, caminhar, né, por esse tema e ver o que a mentora nos amplia essa temática, né, culpa e consciência. Culpa é algo que a gente desconhece bastante, né, a gente não, a culpa é um sentimento, né, que a gente quase não existe na nossa vida, né, a gente não conhece nada sobre isso. Então, vamos ver o que a mentora tem a dizer sobre isso. A culpa, né, ela começa dizendo, a culpa, ela surge como forma de catarse. Catarse necessária para a libertação dos conflitos. Aí eu fui lá, né, agora, antes a gente falava Aurélio, né, que era o pai dos burros, agora é o Google, é o doutor Google, o pai dos burros, né? Aí eu fui lá no Google para buscar, né, para colocar aqui para todos nós o que é catarse, né? Então, catarse, ela é uma palavra, né, muito usada na religião, na medicina e na filosofia da antiguidade grega, que significa o quê? Significa libertação, expulsão ou purgação. Purgação do quê? Do que é estranho à essência ou à natureza de um ser e que, por isso, o corrompe. Né? Então, essa é a explicação, né? Na religião, na medicina, e também tem a catarse na parte teatral, né? Da estética, que diz que catarse é purificação do espírito do espectador através da purgação de suas paixões, dos seus sentimentos de terror ou de piedade, vivenciados na contemplação do espetáculo trágico, né? Então, assim, catarse é um movimento de energia psíquica que tem como finalidade libertar, purgar, expurgar, né? Sentimentos, sensações que são estranhas à nossa essência criadora, né? Que são estranhas ao nosso ao nosso self, a nossa essência maior, o nosso si mesmo, tá? Então, Joana, ela diz isso. Então, a culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação dos conflitos. Então, a culpa, ela é essencial para o nosso desenvolvimento emocional, para o nosso desenvolvimento psicológico e espiritual. Bom, então, que mais que a nossa mentora diz? Ela diz o seguinte, a culpa, né, ela encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexo de autopunição inconsciente. Suas raízes podem estar fixadas no pretérito de erros e crimes ocultos que não foram justiçados ou, em passado próximo, nas ações da extravagância ou na delinquência. A culpa, ela é geradora de graves distúrbios. A culpa deve ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam, né? Então, aqui que a mentora ela diz aqui, tem duas origens a culpa, né? Ela é originada tanto das expressões do nosso consciente, como também das expressões do nosso inconsciente, né? Então, muitas vezes, podemos também ter comportamentos de culpa sem saber aquela velha pergunta, né? Mas por que eu ajo assim? Mas por que eu faço assim? Né? Não tem nada que justifique eu agir dessa forma. Então, as origens, as raízes disso, elas estão dentro de um mecanismo inconsciente de produção dessa culpa,
né? Então, eu trouxe agora aqui para a gente alguns trechinhos desse livro, que é o Entre a Terra e o Céu, né, de André Luiz, psicografia do Chico, que traz a história de alguns personagens que vêm falar dessa culpa, tanto no consciente quanto no inconsciente. Né? É a história da Zumira, que é uma mulher que, no início do livro, ela padece de uma gravíssima depressão, que não conseguia ter nenhum tipo de causa e nem de tratamento. Ela estava simplesmente morrendo em cima de uma cama por uma depressão que não se conseguia ter tratamento para ela, né? Então, vamos ver aqui rapidamente, tá? Eu tirei só uns trechinhos do livro para a gente começar a exemplificar a importância de se estudar sobre a culpa, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vê aqui a primeira cena, né? Começa com Evelina, que é essa mocinha que está aí sentada na cama, né? Então, Evelina faz uma prece. Por quê? Porque a madrasta, que é Zumira, estava doente, e o pai também estava doente, que é esse que está ali, sentado na mesa, olhando o livro, né, que é o pai, né, da Evelina. Tudo começa ela fazendo uma prece, pedindo intercessão da mãe. Ela está olhando a fotografia ali na parede da mãe. A mãe já era desencarnada, e ela acredita, né, na mentalidade dela, né, de uma menina que perdeu a mãe muito cedo, que a mãe olha por ela, né, e aí ela ora para quem? Para a mãe, para que a mãe intercedesse por aquela família que estava tendo muitos problemas de saúde, né, tanto a madrasta, que a criou, quanto também o pai, né. Então, a pupila que faz a prece é a Evelina. E tudo começa com Clarencio, que naquele momento era o mentor de André Luiz, né, que convida todos para irem até o lar da jovem ver o que estava acontecendo, porque a prece de Evelina chegou, né, o pedido dela chegou ali onde estava André Luiz. Então, aí eles vêm à Terra para ver o que estava acontecendo, e eles aproveitam essa oportunidade para aprendizado, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu puxar aqui. Clarencio, né, que é o mentor do André Luiz nesse livro, informa que o homem é Amaro, chefe da casa e pai de Evelina. A jovem Evelina é a autora da prece refratada, enquanto que a foto na parede é lembrança da mãezinha Odila, que já partiu. Clarencio, aí na visão espiritual, né, o que estava acontecendo? Essa que está na cama, deitada, né, a mulher morena, é a Zumira, a madrasta da Evelina, é a que está muito adoentada, e foi o objeto de preocupação da Evelina e também de prece, para que a Zumira ficasse bem. Aí, o que acontece? Clarencio explica que Zumira, a segunda esposa de Amaro, tem ao seu lado Odila, que é essa que está aí olhando e envolta nos laços, né, energéticos com a Zumira. Então, para quem a Evelina estava pedindo auxílio, para essa que era o motivo do problema da Zumira, né? Então, a prece nem chegou na Odila, que era mãezinha já desencarnada, porque ela foi direto a outros ambientes, né? Foi recebida em outros ambientes. Porque a Odila, ela jamais poderia conseguir perceber a prece da filha, porque ela está numa outra vibração, como essa que a gente está vendo aí, né? Então, o que acontecia? Essa que está aí, né, sugando as energias da Zumira, é a mãe da Evelina, desencarnada. E aí, Clarencio informa ainda que Zumira sente-se culpada pela morte de Júlio,
o filho caçula de Amaro e Odila, que morreu afogado, segundo necessidades kármicas. Né? Então, quando Odila morreu, ela deixou 2 filhos, deixou Evelina e Júlio. E o esposo, né, Amaro, casou, contraiu um novo casamento com a Zulmira, e durante o período em que Zulmira cuidou dos filhos da Odila, ela teve uma situação dela ter deixado a criança brincar sozinha no mar, perto do mar, e aí a criança morreu afogada, né? O Júlio morreu afogado. E a Odila, ela permanece ciumenta ao lado do marido, que mesmo depois de desencarnada, ela não aceita, né, uma outra esposa dentro do lar. Então, mas aí o que acontece? Né? O que Clarencio explica aqui? Né? Percebendo que Zulmira sofria fisicamente a ação de Odila, Clarencio aplica-lhe passes calmantes, Zulmira adormece, mas quando se afasta do corpo, percebe a presença de Odila e precipita-se para a praia. Né? Ela vai para o lugar onde é a última imagem, onde é a imagem que ancorou, solidificou a culpa, né, de Zulmira. Clarencio informa que muitas vezes, quando Zulmira se afasta do veículo físico, dirige-se àquele trecho de praia onde Júlio havia desencarnado. Segundo a lei, ela não é culpada, porque ele morreu afogado, mas ela sofre consequências das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino e que fizeram com que ela caísse no nível vibratório da perseguidora, sofrendo-lhe a influência negativa. Então, o que acontece? Zulmira tinha muitos ciúmes do marido, em especial dessa criança que desencarnou, porque ele e o pai eram muitíssimo apegados e ela sentia ciúme desse amor paternal. Né? Como a maioria dos seres humanos da Terra, imaturos, né? Que querem a total atenção para si, né? É o egoísmo natural do ser humano ainda em evolução, né? Cheio de imperfeições. Zulmira queria que as atenções fossem só para ela, né? E não para os filhos. E esses pensamentos ruins em relação ao menino fizeram com que ela se sentisse culpada da morte dele, porque muitas vezes ela desejou, em pensamento, né, que essa criança não existisse. Então, mesmo ela não sendo culpada da morte dessa criança, ela se culpou pela morte, até porque depois da morte o esposo adoeceu bastante, né, que os vínculos com essa criança eram muito fortes do marido, e aí ela entrou nesse processo de culpa, abrindo o seu campo energético, né, para que Odila realmente penetrasse, né, na sua alma, e aí ela adoeceu. Então, aí vamos aqui, o que eles comentam, né? Então, aí, Clarencio, o que eles comentam, né, com André Luiz? Mas como Zulmira desejou a morte dele, face ao ciúme que sentia das atenções que Amaro dava ao pequeno, viu-se vítima da culpa inoperante. Que é isso que a gente vai, que Joana vai falar, não com essas palavras, mas ela vai explicar bem agora nesse capítulo, né? Caindo no mesmo nível emocional de Odila, que agora a persegue. Né? Então, eu retirei esses trechinhos só do livro, para a gente, como exemplificação, para a gente continuar aqui nos estudos da Joana, que ela vai falar sobre as consequências da culpa, né? Então, vamos lá. Então, até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Podemos continuar, então? Então, vamos lá. Tá? Então, assim, aí... Joana, ela diz o seguinte: arrepender-se de comportamentos equivocados, de práticas mesquinhas, egoístas e arbitrárias é perfeitamente normal. A sustentação, porém, do arrependimento, além de ser inoperante, ela usou até a mesma palavra que o Clarencio, né, lá no livro de André Luiz, além de ser inoperante, apenas proporciona prejuízos que respondem por numerosos conflitos de personalidade. Né? Então, assim, a culpa,
ela precisa ser, o meu entendimento, né, daqui desse trechinho, é que a culpa, ela precisa ser, sim, sentida, ela precisa ser localizada na nossa consciência, né, quando fazemos algo errado e tudo. Mas permanecer nela, ou ocultá-la, né, ou fingir que não existe, é muito danoso para o nosso emocional, para o nosso espiritual, né? Então, essa sustentação, né, da culpa num tempo na nossa vida, ela é completamente inoperante. Ela não traz nenhum benefício, bem pelo contrário, ela traz consequências bem nocivas para nossa vida, né, para o nosso histórico pessoal, para o nosso histórico espiritual, né? Posso continuar? Vamos lá, então. Arrependimento, né? Então, a mentora, ela diz assim, o arrependimento tem como finalidade dar a perceber a dimensão do delito, do gravame, de modo que o indivíduo se conscientize do que praticou, formulando propósitos de não reincidência. Então, é muito importante essa, como eu disse, né, a localização dessa culpa. Ela é importante porque a partir desse sentimento de culpa é que se vai ter a dimensão do erro. Né? Se foi leve, grave, moderado, gravíssimo, né? É que só depois de se tentar aquilatar esse grau, né, de culpa, é que vai poder se ter planos e projetos para o arrependimento, né? Porque para se arrepender, isso faz parte também de uma construção mental, né? O que fazer com isso? Né? Então, é um projeto maduro de comportamento, né? Arrepender-se é exercitar uma maturidade psíquica, né? Agora, olha só, que interessante o que a mentora diz. É preciso ter essa localização da culpa para poder aquilatar o nível dessa culpa e daí projetar ações para esse arrependimento. Só dessa forma que o propósito de não reincidência ele vai poder acontecer. Então, se não tem esse projeto, né, de arrependimento com uma ação, a chance de se continuar no mesmo comportamento que origina a culpa é muito grande. É como uma ferida aberta que você cutuca ela toda hora com a unha, né? E que ela não sara nunca. Por quê? Porque toda hora que ela está querendo secar, você vai lá e cutuca e ela sangra de novo, né? Então, é preciso ter um projeto até para os nossos erros, né? Seria uma manifestação madura, né, da nossa estrutura psíquica. A permanência na sua análise, a discussão íntima em torno do que deveria ou não ter feito naquela ocasião, transforma-se em cravos perturbados, fincados no painel da consciência. Né? Então, eu até foi quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, né, que cravo, ele parece um espinho, assim, né? Não parece um espetozinho, né? Uhum. Então, a permanência, né, o bater ali, né, em cima do erro, né, mas por que eu fiz, por que eu não fiz, isso, essas coisas assim, elas acabam fazendo essas chagas, né, na nossa consciência. Elas acabam fazendo chagas na nossa consciência. Aí a mentora, ela diz assim, há pessoas que se atormentam com a culpa do que não fizeram, lamentando não haver influído tudo quanto o momento passado lhes proporcionou.
Outras amarguram-se pela utilização indevida ou pelo uso inadequado da oportunidade. Todas, no entanto, prosseguindo em ação negativa. Então, aquele exercício mental, né? Do porquê, né? Do porquê que não fiz isso, do porquê que não fiz aquilo. Tudo isso é muita amargura. Eu vou relatar até uma situação assim para vocês. Eu estava indo fazer uma diligência, né, no meu trabalho, e aí o senhor que estava dirigindo o carro começou a falar sobre os filhos que estudaram, um é médico, a outra é advogada, e aí não sei por que cargas d'água, de repente ele lembrou dele, né, que ele não havia estudado. E aí começou um movimento assim de que de auto-menosprezo, né? De que, afinal de contas, né, ele não teria tido oportunidade de estudo porque os pais nunca incentivaram e ele não tinha virado nada. Né? E eu disse assim, como assim, né? O senhor não é feliz com o que o senhor faz? Ele falou, não. Né? Então, para ele, assim, ser motorista era ser nada. E ele estava ali num movimento de culpa, né? De culpa do que ele não recebeu, de incentivo, de oportunidades dos pais dele, né? E aí eu falei assim, se os seus pais tivessem dado oportunidade de estudo, o senhor acha que seria diferente? Ele falou, eu acho, né? E assim, aquela amargura, né? Assim, aquela amargura, aquele ressentimento, né? De que ele considerava assim que aquilo que ele estava fazendo ali, né? Do ofício dele, da profissão dele, era algo menor, desvalorizado, sabe? Aí eu falei assim, mas foi esse seu ofício, falei para ele, né? Foi esse seu trabalho que proporcionou aos seus filhos serem o que são, né? Aí ele disse, mas se eu tivesse tido dos meus pais, eu poderia dar mais ainda para eles. Então, assim, não adiantava, ele ainda continuava naquele processo, né? De culpar do que ele não conseguiu fazer, né? Do que ele não conseguiu fazer por culpa da ignorância dos pais. Então, essa amargura, né? Então, o processo de culpa, né? Seja de culpar os outros, culpar a si mesmo, culpar a vida, culpa tudo, né? Culpa a oportunidade que não teve, a oportunidade que teve e deixou passar, né? Causa muita amargura. Os indivíduos, eles ficam amargurados, consigo mesmo, com os outros, com a vida, né? Com tudo. Aí, ainda nessa retórica, né? A mentora fala o seguinte: seja o que for que fizeste ou deixaste de fazer, a recordação em culpa daquele instante de maneira alguma te ajudará. Né? Que esse foi o que eu tentei fazer na conversa com ele, né? Eu assim, não, mas assim, olhando por outro lado, o senhor, esse seu trabalho é digno, né? Esse seu trabalho fez, né, auxiliou seus filhos a estudarem, né? A uma ser advogada, a outro ser médico, mas a recordação, né, da situação não adiantava. E isso é semelhante à questão de morte, né? Por isso que eu coloquei até essa imagem aqui, né? E essa amargura, essa coisa é como a morte, porque assim, a morte a gente não pode fazer nada, né? Com relação às pessoas que se foram. Estava até conversando sobre isso um pouco antes, né? Sobre a questão da Covid, as pessoas que se foram, né? E não pode fazer nada, foram, né? As pessoas se foram, né? A morte é algo que não se tem o que fazer. E essa amargura, ela tem esse sentimento pesado, sabe? Da coisa assim de que eu não posso fazer nada, né? Eu não posso
ser diferente disso, né? E aí é um processo de bastante tristeza, né? A pessoa ela fica realmente envolta em muita angústia, né? Muita amargura. E aí a mentora, ela diz assim: não poderás apagar o erro lamentando-o, por mais te demores nesta atitude. Tampouco experimentarás recompensa. Recompensa e tampouco experimentarás recompensa, reter-te na lembrança do que poderias ter feito, né, e deixaste de realizar. Né? Então, esse movimento psíquico, esse movimento desse pensamento envolto nessa lamentação, né? Nessa coisa da culpa, né? do fiz, do não fiz, ele, quanto mais se demorar, né? Nesta atitude, pior, né? São os sentimentos que virão daí. E não contribuirá em nada, porque erro cometido é que nem flecha lançada, né? Não volta, né? Então, não vai apagar o erro, né? Não vai apagar o erro e o sentimento, ele vai persistir até quando a pessoa cair em si, que essa culpa, ela tem que atingir outros movimentos, né? Outros movimentos curadores. A aparente compensação que experimentes, enquanto assim permaneças, é neurótica, pois que voltarás às mesmas reminiscências que se transformarão em cáustico mental no futuro. Então, é como a Zulmira, lá, né, naquela historinha do entre o céu e a terra, né? A Zulmira, ela parou nesse momento aqui, né? Ela parou aqui na neurose, né, daquele pensamento obsessivo, né, de uma culpa, de algo que ela não ocasionou, né, mas que ela, com o pensamento, ela achava que com o pensamento ela poderia ter tido a culpa. E até fica uma questão assim bem mágica, né? Bem do pensamento mágico do ser humano, de que, nossa, o meu pensamento originou a ação, né? E aí não tinha nada a ver, porque até no livro se diz, né, que até o porquê que aquela criança ela desencarnou ali, né, no mar daquela forma, né? No livro até explica, né, que o desencarne dele numa situação assim era algo que já havia sido a culpa que até que aquela criança trazia também, né, de outras vidas, era tão feroz, né, que a forma de se livrar daquilo foi através daquela experiência, né, porque a culpa também leva a própria autopunição, no sentido de que eu tenho que pagar aquilo na mesma proporção que eu causei, né? E na leitura até a gente vê que isso não é necessário, mas a culpa é que leva a essa medida, né? Eu só posso começar a me redimir se eu sentir na pele, se eu passar por igual por igual sensação do cometimento do meu erro, né? Então, isso é coisa do humano, né? Isso não é coisa do divino, né? É do humano ter esse pensamento neurótico, né? Ele escolhe, de alguma forma, passar por isso. Tudo quanto invistas para anular o passado, removê-lo ou deixá-lo à margem será inútil. O que está feito ou aquilo que foi para realizar constituem experiências para futuras condutas, né? Então, assim, a Zulmira, né, o exemplo que a gente deu lá do livro Entre o Céu e a Terra, se ela tivesse partido por um outro rumo, vamos supor, né? Ela tinha pensamentos ruins com relação àquela criança, porque ela era uma mulher infantilizada, imatura, né? E ficava mentalmente desejando que aquela criança não existisse, para ela ter o marido só para ela,
Mas se ela localizasse essa culpa numa imaturidade, numa infantilidade afetiva, né? E ela conseguisse entender que ela precisava amadurecer essa imaturidade, né, na qual ela vivia, e entender que o amor ele tem várias modalidades, né, e não é necessário que dentro de uma família se degladiem, né, pelos amores uns dos outros, então assim, se ela partisse para esse caminho, talvez ela não estaria daquela forma como ela estava ali, né, na cama, tendo as energias sugadas por uma outra por uma outra pessoa que estava também perdida nesse ciúme. Então você vê que eram almas semelhantes, né? Ambas estavam perdidas dentro de um ciúme obsessivo doentio pela mesma pessoa. Só que uma no plano espiritual e outra no plano material. Bastava que uma saísse dessa energia, né, do ciúme obsessivo, aquilo já iria se dissipar, não iria prolongar, né? Mas, e não foi isso que aconteceu. Águas passadas não movem moinhos, afirma o brocardo popular com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa, né? Então, aquilo que eu falei, se a Zulmira, né, ela tivesse partido para ações mais edificantes após o desencarne daquela criança, se ela pensasse assim, eu vou cuidar da casa, eu vou amparar melhor essa outra criança que ficou, né? Eu vou consolar o meu marido, né? Dessa perda, né? Nós vamos tornar essa casa mais receptiva, né? Para as crianças, né? Qualquer coisa, né? Que ela fizesse para tentar dissipar essa dor, já sairia, já brotaria, né? Uma esperança mais saudável. E contribuiria para o movimento de libertação dessa culpa. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Nada. Eu penso que lá acho que no outro slide, aquela questão da neurose é uma culpa patológica, né? Não, é questão lá da expiação, que você até citou, né? Que tem gente, por exemplo, é o caso do menino, né? Então, pode ser que esse espírito tivesse uma culpa patológica mesmo, né? Que já está no grau grave. E aí, eu penso assim também, sabe? A questão da expiação. Então, aquele espírito não dá conta. E aí ele pede, né? Para que possa passar por uma experiência parecida com a que ele causou, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, eu penso que a gente pode dizer que é a culpa patológica. Quanto àquela, a que estava lá com depressão, a Zulmira, né? A Zulmira, quando ela fica com aquela culpa, né, que o menino morreu e ela pensava que esse menino não deveria existir, foi essa a culpa dela, né? Ela, nesse momento, ela estava agindo, porque assim, a gente não tem, a não ser que a gente vá assassinar, a gente não tem poder, né? Poder de matar, né? Isso está com Deus, isso não faz parte do... Então, assim, nós não somos onipotentes, né? Então, quando a pessoa chega, mesmo nesse nível patológico também de culpa que ela chegou, ela está no nível, assim, de inconsciente, claro, né? Mas de onipotência, né? De pensar que ela, com aquele pensamento dela, conseguiu concretizar, né? Aquilo que ela pensou. Então, assim, essa criança, como você falou, ainda é uma infantilidade, né? Uma imaturidade, porque a gente não tem esse poder, né? A gente não tem esse poder. É muito interessante porque, pela Braca, atendi pessoas que perderam o marido, né? E uma delas tinha essa culpa, sabe? Não tinha assim, um motivo real, é diferente dessa história, tá? Não tinha um motivo real, mas assim mesmo a culpa vinha.
Então, assim, foi todo um trabalho para entender que a pessoa, ela... E é isso eu falava muito, o poder de nascer e de morrer não está com o ser humano, não está, é com Deus, né? Nascer e morrer não depende de nós, a não ser que nós assassinemos, a gente não tem esse poder de matar, né? Então, acho que é o comentário que eu lembrei. É o pensamento fantasia bem típico do humano ainda emocionalmente imaturo, né? É o pensamento fantasia, né? De que, quer dizer que o meu pensamento tem poder de matar uma pessoa? Né? Então, você vê assim, que é uma coisa tão neurótica mesmo, tão patológica, que a pessoa ela fica completamente sem consciência do que está fazendo, né? E aí mergulha realmente profundamente nessa questão da culpa. Mas eu acho que é importante falar assim da questão da psicologia, quando você falou, né? Você já atendeu uma pessoa né, que veio por essa questão. A culpa ela é um sentimento que dentro da clínica psicológica ela tem que ter um acolhimento muito um acolhimento dessa culpa assim de uma forma assim muito respeitosa, né? E não de forma alguma de mascaramento, porque, como a mentora disse, só olhando para essa culpa e sentindo ela é que vai se poder aquilatar a energia dela e a potência dela em cima da nossa estrutura psíquica. Né? Então, essa energia, quando lá no primeiro slide a mentora disse, a culpa, ela proporciona uma catarse, né? E é essa catarse que vai fazer a movimentação da energia psíquica para a transformação dessa culpa em uma ação transformadora, né? Só depois dessa catarse é que se pode falar sobre um futuro, né, menos neurótico, né, e um futuro menos doentio, né? Então a mentora ela diz assim: há pequenas culpas que resultam da educação deficiente, neurótica, do lar, igualmente perturbadoras, mas de pequena monta. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo, né? Então, assim, no desenvolvimento infantil, em especial, né, no ciclo da infância, essas culpas, né, elas começam a se formar na observação da criança, que tem ainda uma estrutura imatura, ela está em desenvolvimento, né? Então, a educação, ela é uma grande aliada ou não, né, e depende também de quais objetivos, né, dessa culpa, né, da existência dessa culpa no indivíduo adulto. Né? Então, a educação é extremamente importante, né? Olhar para essa criança com um olhar de que vai ser uma pessoa adulta, né? E como que esse adulto vai agir no coletivo. Então, isso faz toda a diferença, né, num planejamento educacional familiar. Cada instante é ensejo de nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que anela por novas realizações. Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Então, assim, a culpa, ela é um movimento, né, de perpetuação do nosso aprisionamento, né, da nossa escravidão nessas paisagens sombrias, né, que ficam ali, né, nos cutucando sempre, a cada nova oportunidade, né, a cada nova experiência.
Renata, Oi, Fátima. oi, gente. Você está falando assim, eu estou aqui pensando, tá no inconsciente coletivo de todos nós, espíritos reencarnantes. Eu me lembro que eu, pequenininha, quando eu ia para a igreja com alguns familiares que ficaram comigo quando a minha mãe desencarnou, católicos, então era uma missa todo domingo e uma vez no meio da semana. E tem uma parte, eu não sei se ainda tem essa parte que o padre comanda, digamos assim, né? Ele está lá na frente, ele é uma oração que eu não sei se é o Crendo aos Pai, não sei, que tem uma parte que diz assim: por minha Minha culpa, máxima culpa. e as pessoas colocam a mão no peito, no coração, e aquilo me tocava muito, né? Uhum, Eu acredito que isso demorou muito tempo para eu digerir isso na minha vida, muito, muito, muito tempo. Porque depois que a minha mãe desencarnou, que eu ouvi os comentários dos familiares que ficaram comigo, com meu irmão ficou um pouco com meu pai, eu um pouco com a minha tia, até 2 anos meu pai se casar de novo. Então, os comentários das famílias era assim, para mim, uma coisa muito que fez a minha construção, entre aspas, né, do meu passado, meu imaginário. Então, as pessoas comentavam perto da gente, às vezes não perto da gente, mas eu ouvia, né? Ai, Fátima era muito teimosa. No Wilsinho, que era meu irmão, né, de criar os dois adotivos, né? O Wilsinho era muito rebelde. Então, a gente foi ouvindo as pessoas da família e alguns amigos mais próximos avaliarem como a gente era com a minha mãe, né? Então, aquilo foi construindo em mim uma coisa assim de culpa. Ai, será que minha mãe morreu porque minha mãe sofria muito com a gente? Minha mãe, a gente era muito levado, todo mundo fala que meu irmão era assim, eu era assim, eu era assim. Aí você vai tentando construir a sua própria personalidade através daquilo que você ouve o outro dizer de uhum. você. Bom, aí fiquei adulta, nananana, casada, filho. E tem um episódio na minha vida que eu demorei também bastante tempo. Esse filho tem 34 anos hoje, tivemos dois. E ele sempre foi o mais levado, o mais difícil, o mais rebelde como eu, assim, o mais resistente. Tudo que solicitava para ele tinha que dizer porquê. Você dizia todos os porquês e ele não se convencia. E ele não queria fazer a coisa aquilo na hora certa. Bom, até que um belo dia eu tentando ensinar ele a tomar banho igual eu ensinava o outro, que eu ficava sozinha, né? Meu marido viajava direto a semana toda e eu ficava eu e Deus, não tinha secretária, era eu e Deus e minha juventude, lavar, passar, cozinhar, encerar, pegar prova para corrigir, pegar planejamento, ajudar a tarefa, ir para o mercado, tudo, né? Era meio período que eu trabalhava formalmente, o outro período era na lida. E aí eu ensinava o outro do jeito que eu ensinei o mais velho, que eram espíritos diferentes, mas eu demorei para entender isso. O mais velho, com 6, 7 anos, já sabia tomar banho sozinho. Eu comecei a fazer isso com o mais novo, achando que eu ia ter o mesmo resultado. Então, eu fazia aquela comida rápida, né? O arroz, feijão, tal, aquela trivial. A saladinha eu deixava por último, enquanto eu estava fazendo a saladinha, eu colocava o outro, ó, vai tomar banho que já está na hora, já fez a tarefa e tal. E aí irradiava aquele banho para saber se ele estava tomando banho direito. Então, a casa muito pequenininha, eu da cozinha dizia, já tomou banho? Já lavou atrás da orelha? Já lavou a bundinha e tal. E aí ele dizia, sim! Aí eu, já lavou atrás da orelha? Já? Aí um dia eu resolvi olhar, né? Se estava se lavando mesmo. Aí eu larguei a alface lá. Quando eu cheguei, ele respondia para mim assim, ele pegava o chuveirinho do chuveiro, aí o chuveirinho era um microfone, aí ele fazia que assim. Quando eu perguntava, já lavou atrás da orelha? Aí ele fazia assim, sim! Ele usava o chuveirinho como um microfone. Quando eu vi aquilo, eu me senti traída, eu me senti enganada, eu me senti a pior das pessoas. E aí eu disse para ele, você está me enganando, peraí. Aí dei uns tapas na bunda dele, assim, na bundinha. Nunca bati meus filhos na cabeça. Aí, agora você vai aprender como é que é tomar banho. Para aquela confusão. Almoçou, comeu, aí vamos para a escola, entramos dentro do carro. Quando eu cheguei no colégio, que eu olhei, fazendo chamada, que eu olhei para minha mão assim,
esses 3 dedos aqui que eu bati na bundinha dele estavam roxos. Eu comecei a chorar dentro da sala de aula. As crianças não entenderam nada, né? Tia, você está chorando por quê? O que que eu fiz? Que eu falei, nada com vocês. Vamos para a aula. Eu não vi a hora aquele dia de chegar às 5 horas da tarde. Quando chegou às 5 horas da tarde, que acabou o expediente, que eu fui pegar ele na escola, a primeira coisa que eu quis ver, sem ele saber, foi arriar o shortinho dele e ver como é que estava a bundinha dele. A bundinha dele estava ótima. Os meus 3 dedos é que estavam roxos. A culpa, eu era a culpa em pessoa a partir daquele dia. Eu fiquei atormentada, falei, meu Deus do céu. Mas foi ali que começou a cair a minha ficha de que eu estava uma pessoa extremamente assoberbada, muita tarefa, muita responsabilidade. E eu fui, nada justifica, né? Então, quando eu me pegava assim, irritada, eu queria bater nas crianças. Eu dizia assim, meu Deus, isso aqui foi o recado. Olha quem é que precisa aprender. Não é o teu filhinho lá, que a bundinha dele está ótima. Os teus dedinhos é que estão. Ou meu mentor, ou meu anjo guardião, me colocou nessa reflexão. Eu demorei a beça. Gente, eu demorei muito para me livrar desse sentimento assim, de que eu estava fazendo tudo errado, que eu não podia perder a paciência. Foi quando eu comecei a fazer essas mudanças na minha vida e pedir redução da minha carga horária, porque eu estava vendo que eu estava tendo paciência com 300 e poucas crianças, porque a minha vontade com aquelas crianças era fazer a mesma coisa, né? Mas não podia, era filho dos outros. Como é que eu podia bater uma criança teimosa que me agredia? Olha, foi muito difícil. Então, a culpa, ela é arrasadora. A gente precisa aprender a lidar com ela, mas sozinha a gente não consegue. Aí, como a Edna falou, se a gente não tiver consciência de que muitas das atitudes que a gente toma e que a gente possa vir a se arrepender, mas a gente precisa passar por todo um processo, né, que a Joana acaba nos dando essas dicas, né, de que está na gente. A culpa que paralisa, você não consegue se livrar dessa culpa, porque você vai remoendo, igual você falou até agora, né, lendo os trechos. Você vai remoendo, você vai revivendo, não adianta nada, né? Até que um dia ele falou para mim, mãe, eu lembro daquele dia. Eu falei, lembro. Agora ele tem um filhinho, ele fala assim, agora eu nem ligo, mãe. Quando às vezes eu sei que o Guilherme não está tomando banho direito, eu lembro daquele dia, aí eu falo, você toma banho direito, hein? Que um dia minha mãe, a sua avó me bateu porque eu não estava tomando banho direito. É de herança que ele levou. Ele não esquece. E, obviamente, eu não esqueço também. Se isso é espiritual, obviamente que sim. Mas a gente se livrar desse sentimento de culpa é uma coisa muito complicada, sobretudo para as mulheres, não sei para os homens, né? Que os homens se pronunciem aí, como é que bate esse sentimento, assim, de você usar a autoridade e abusar da autoridade, mas esse mea-culpa, que até é em latim, né? Você vai fazendo ao longo da vida, com auxílio, como eu nunca fiz, né? Análise, psicologia, sabe? Eu tive que fazer isso com a vida, né? Foi na vida, e hoje eu olho assim para as crianças quando elas estão desobedecendo, quando elas estão irritadiças, quando elas estão malcriadas, né? Eu olho e fico quietinha, assim, eu não falo nada, eu não falo bate, da autoridade. Eu acho que não estou totalmente curada dessa culpa nesse sentido, porque eu me sinto uma pessoa totalmente sem autoridade, sem moral, achei a palavra. Eu não tenho moral para chegar para um filho e dizer assim, mas não bate. Não bate, não. Isso aí é o tamanho da culpa, como demora para a gente se livrar dela, né? Eu posso tá suave, tá mais suave, mas ela não está totalmente ali esquecida, né? Tanto é que eu lembro. Quando volta um assunto... Então,
Daí para você ver, como diz, como a culpa ela é um fenômeno psicológico, né, emocional, de grande monta, né? Você vê, ela pode trazer assim um grande estrago na, na vida prática, inclusive, né, das pessoas, né, na vida prática, né, no como a pessoa se sente sobre si, sobre o mundo, sobre o outro, né. Então, assim, a culpa, ela é um fenômeno emocional que precisa ser muito bem avaliado, né, tanto no individual quanto no coletivo, né, porque existe também a culpa coletiva, e aí vai demandar o quê? Expurgos coletivos, né, só colocando, não vai ser objeto aqui do nosso estudo, né, mas só para a gente pensar sobre essa pandemia que a gente teve, né, como esse expurgo coletivo, né, no simbólico, né, como é que ele fica, né, está expurgando o quê, né, mas vamos lá. Então, a mentora, ela diz assim, sai da forma do arrependimento e age de maneira correta, edificante. Reabilita-te do erro através de ações novas que representem o teu atual estado de alma, né? Então, para a transformação, ela precisa-se de ação, ela precisa de reabilitação, ela precisa de força, né? E até coloquei esses coraçõezinhos aí fazendo musculação, né? Então, a gente precisa fortalecer o nosso sentimento, o sentimento de amorosidade, o sentimento de compreensão, né? O sentimento de fraterno, né? Ele precisa ser fortalecido para que essas ações, essa reabilitação daquilo que foi um erro, ele possa ser realmente reconduzido, né, a novas ações para que um novo estado de alma possa surgir, né, um estado de alma que pode te permitir dizer assim, eu errei, né, eu fiz isso com fulano, né, mas eu mudei as minhas atitudes e eu posso dizer para você, então, pense antes de fazer, né? Então, assim, muda todo o conjunto, né, da obra, vamos dizer assim. E, continuando, né, a mentora diz, detém a onda dos efeitos perniciosos com a diluição deles nas novas fronteiras do bem. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral. Olha o que ele estava falando, Fátima, né? A soma das tuas ações positivas, quer dizer, a mudança de atitude, né? Quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Então, falando lá, né, da Zumira, né? Se a postura dela fosse no outro sentido, né? No sentido de amparo ao sofrimento daquele homem, né, que ficou tão dolorido com a perda do filho como esposa, o enlaçar maternal para aquela outra criança que ficou, né, que no caso era a Evelina, né, o abraçar aquela criança como se sua filha fosse, né, poderia construir aí um novo caminho, né, com ações positivas, e quitar, né, esse débito moral que ela contraiu perante si mesma, né, porque os pensamentos, né, que ela tinha contra aquela criança, ela pode dizer assim, nossa, que coisa, né, eu era uma criatura imatura, como que eu pude pensar aquilo, né, mas pensei, e agora, né, eu posso fazer diferente, né, porquanto o importante não é a quem se faz, ou o bem, ou a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. E aí, para encerrar, né, a mentora ela cita essa questão aqui que está no Livro dos Espíritos, né, que é a questão 835, em que Kardec pergunta, né, aos espíritos, será a liberdade de consciência
uma consciência de pensar? Uma consequência. Não, Da é de assim, pensar? É assim acho mesmo a que pergunta. É é. assim mesmo a pergunta. É. Que assim, será a liberdade de consciência, a minha liberdade de consciência, né? Será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? Então, assim, olha, só a pergunta já é difícil de entender. Quer dizer, assim, a liberdade de consciência, ela seria uma consequência da liberdade dos meus pensamentos? E quer dizer assim, eu tenho tanta liberdade de pensamento que ninguém ouve meus pensamentos, ninguém enxerga meus pensamentos. Uhum. Entende? Então, assim, essa liberdade que a gente tem de pensar o que quer, porque o pensamento é a única coisa que a gente tem só nosso, pelo menos no mundo material, né? O pensamento, ele é só nosso, o outro não escuta e nem vê, né? Então, ele está falando dessa liberdade de pensar, de pensamento. Será isso, né? Será isso, né? Uma consequência dessa liberdade de consciência? Porque aí, Allan Kardec está falando o quão ampla, né, é a nossa capacidade de ser mais ou menos consciente, né? Quer dizer, esse excesso de liberdade, né? Essa liberdade de consciência. Olha só a resposta. A consciência é um pensamento íntimo. Então, ela também é como o pensamento. Ela é íntima, né? Que pertence ao homem, como os outros pensamentos. Então, aqui, né, a resposta confirma essa pergunta, né, de Kardec. Como consequência, a culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Né? Então, assim, não sei se deu para entender, mas, assim, a questão o que Kardec estava ali questionando, né? Mas da onde vem a nossa liberdade de consciência? Ela vem da liberdade dos nossos pensamentos, né? Então, se pensamos coisas ruins, nós estamos usando mal a nossa liberdade de consciência, né? E para que isso se modifique, e o usar, né, de forma errada essa nossa liberdade de consciência, pode esculpir a culpa. Então, para melhorar isso, o caminho é o mesmo. Se tudo começou com um mau pensamento, então a reabilitação disso começa com um bom pensamento. E acabou. Stop. Pronto. Agora a gente tem mais uns minutinhos ainda, se alguém quiser perguntar ou comentar. Olá, Dilma, Júlio, que entrou depois. Denise vai ficar sem vídeo hoje, ela avisou. Agradeço. Interessante pensar na culpa como ela tem dois caminhos. Ela é estruturante, né? Ela nos ajuda a estruturar quando necessário. Uhum. E quando ela se mantém de alguma forma, ela nos atrapalha e cria impedimentos para que a gente siga adiante, né? E aí ela só existe para que a gente repare, para que faça um movimento, senão ela é totalmente desnecessária. Uhum. Quando fazemos isso, já fazemos o nosso caminho. Agora, precisamos, porque sem culpa somos psicopatas, né? Exato. Foi boa lembrança, Exato. Dilma, porque assim, a gente que já sente culpa, né? Quer dizer, Claro. a Joana de Ângeles Já é evolução. já é evolução. Porque essa pessoa que ainda tem ausência desse sentimento,
ela está muito vulnerável a fazer aquilo que o mal, né? Só pensar nela egoisticamente, quer dizer, não tem nada que favoreça ali, não tem nada que seja uma contenção para ela, né? Ela pode fazer o mal quanto ela quiser. Ela não sente isso ainda, né? Ou seja, vocês estão dizendo que a culpa, na medida certa, aspas, é necessária. Ela tem um propósito nesse mundo que vivemos, né? Nosso nível de evolução. Vai chegar um tempo que não vai precisar, né? A consciência será outra. Mas hoje ela tem um propósito, né? Ela nos ajuda a reparar. Agora, quando a educação for libertadora, quando a gente conseguir educar de uma forma já assertiva, não teremos mais culpa, porque desde pequenininhos nós estaremos ali sendo já... o crescimento será de outra forma, com outro pensamento, aonde imediatamente há um mal feito, uma coisa, a criança já será estimulada a reparar, a fazer algo a partir daquela conversa, então não precisará da culpa, mas por enquanto, nesse nível de consciência, ainda é assim, né? Ela ainda tem... tudo bem, por isso que eu me referi a um consciente coletivo, quando se tem, a partir do princípio que a gente aqui, no grupo, né? A gente tem esse conhecimento da doutrina espírita, mas somos espíritos milenares, e como tais, né? Já passamos não sei quantas vezes pela educação, tendo como base a Igreja Católica, a culpa é administrada, não sei hoje, né? Mas até bem pouco tempo, daquela forma redentora quando vem através das confissões, né? O padre vai lá e redime a culpa, dizendo assim, você vai lá e reza 300 Pai Nosso, 400 Ave Marias e pronto, está tudo resolvido, né? E quando a gente sabe que não é assim, mas acontece que a gente sabe que não é assim agora, né? Mas quando a gente estuda lá, inconsciente coletivo, nananã, com a Joana, tá lá naquilo que vocês sempre explicam, né? No início do nosso curso, há 4 anos atrás. Onde estão esses sentimentos de culpa? Estão nas experiências pretéritas, né? Aonde quantas vezes fomos e reencarnamos como católicos, católicas, homens, mulheres, e diante do confessionário achava que estava tudo certo. Chega lá, falava para o padre, que era o psicólogo do momento. Então, para a gente se livrar disso, aí o que a Edna falou, né? Essa culpa ainda é necessária, e eu entendo assim mesmo. Ela é necessária porque a gente é espírito imperfeito, né? Mas o que a gente deve fazer com essa culpa é que a gente tem que buscar o que vai fazer com ela, né? E a resposta está aí, né? No trabalho da Renata, através da Joana, que o que vai fazer com a culpa? Vai ficar segurando ela? Vai ficar remoendo ela? Ou vai buscar, com outras atitudes, fazer o contrário, né? Fala aí, gente. Você faz a pergunta, aquela hora que você comentou, você não sabia como é que o homem lida com isso, quando você fala da culpa da mãe e tal, né? Aí está o Júlio aí, o que o Júlio acha disso, Júlio? Por exemplo, num acontecido em família, pai e mãe. O que faz? Porque você mesmo falou, eu não sei os nomes, né? Mas a gente, nós mulheres, as mães... Deixa eu falar uma coisa. Você está me perguntando, Edna? Não, eu tô passando a bola para o Júlio agora. Ah, tá. Vai, Júlio, pega essa aí agora. Pois é. Dentro dessa ideia da Constituição, né, que eu tenho, assim, por princípio, né, desde cedo. Está falhando a sua fala, tá, Júlio? Está falhando, Está falhando? Tá. Aí eu não posso fazer nada. Não vai se sentir culpado, porque isso não é culpa sua, né, Júlio? A culpa não é minha. Você não posso fazer nada. Sem culpa, Júlio, sem culpa. Mas, de qualquer maneira, assim,
dentro daquilo que foi a minha construção, né, familiar, em que existia assim, parâmetros diferenciados entre minha mãe e meu pai. Meu pai sempre com aquela visão assim mais de maior força, né, de controle, de ordem, de ter uma pessoa que seria a última palavra. Então, ou para condenar ou para culpar, né, inocentar. E a mãe é exatamente aquela que percebe determinadas nuances e que procura assim levar uma certa desculpa para os atos falhos do filho, né? Isso, assim, dentro de uma família mais ou menos equilibrada, isso funciona assim, né? Onde tem alguém que vai decidir, vai resolver de uma forma mais contundente, né? Ou pelo castigo ou pela isenção da culpa. Mas, independente disso, a gente que vai sendo assim construído, a gente vai observando as atitudes de um e de outro. Eu cheguei depois numa seguinte concepção: para se evitar determinados sentimentos de culpa, de que eu errei, eu fiz errado, e agora o que vai acontecer? Porque eu vou ficar de castigo, porque eu vou apanhar. Bom, para evitar esse tipo de coisa, eu sempre procurei pensar um pouco naquilo que eu fazia, mesmo que em determinadas ocasiões acontecesse das respostas, das atitudes, das ações mais intempestivas. Mas na medida em que essas ações elas iam acontecendo, eu, pelo menos, junto com o meu irmão, a gente ia pensando, de forma que a gente não viesse a ser castigado por determinadas coisas e viesse aquele sentimento de culpa: eu estou sendo castigado porque eu errei, porque eu falhei, porque eu fiz bobagem, coisa e tal. Então, isso foi assim sendo construído dentro da nossa cabeça, e a gente tinha, assim, dentro de determinados parâmetros, consciência de que o castigo não era devido ou era desproporcional ao erro. Então, a gente mesmo fazia essas nossas avaliações e, às vezes, ponderava, né, junto com a mãe, e a mãe dizia: vocês realmente erraram. Então, isso foi assim, um processo de construção e que não gerou culpa, porque a gente discutia e diluía essa percepção. Então, essas coisas elas foram assim, muito mais transparentes, porque a gente não empurrava nada para debaixo do tapete. Errei, errei. E agora? Fazer o quê? Está errado. Da próxima vez a gente faz certo. Né? O castigo, sim, o castigo é decorrência daquele que está aplicando o castigo, da forma como ele entende que tem que ser. Muito bem, isso é próprio de cada um, próprio da mãe, próprio do pai, segundo as suas características e forma de pensar. Então, nós fomos, né, muito castigados, por um lado, muitas vezes sem necessidade, sem motivo, de forma desproporcional, e por outras vezes nós fomos perdoados, sabendo que, olha, a gente fez, mas não devia ter feito, mas não estamos sendo perdoados por isso. Isso deu uma condição para nós de podermos avaliar as coisas sobre o lado do outro, né? Que falta foi essa? Qual é quais são as consequências dessa falta? Ela implica em alguma consequência ruim, danosa? De qualquer maneira, independente da sua intensidade e da sua forma, vamos conversar para saber por que ela foi realizada, por que foi cometida a falta. E daí se constrói muitas coisas. Dentro dessa concepção, eu procurei, na medida em que eu me tornei pai, eu apliquei exatamente isso com os meus filhos. Então, as faltas que eu identificava como sendo faltas para mim, eu sentava com eles para conversar por que aquilo foi feito, né? Qual o motivo, qual a razão daquilo ter sido praticado. Muito bem, foi feito, tá aí, foi identificado como falta,
grave ou não grave, então está identificado e não é para fazer de novo. Tanto é que, assim, bater, eu nunca bati. Punir, eu puni algumas vezes, mas dentro daquilo que a gente entendia como sendo proporcional à falta e, mesmo assim, identificada, previamente identificada, para que isso não viesse a acontecer. Porque se você esconde, você está jogando sujeira para debaixo do tapete, que vai acontecer um acúmulo e o resultado vai ser danoso mais para frente, porque vai construir alguma coisa dentro de você, feito uma caixa preta, né? A caixa de Pandora, que na hora que abrir, vai sair de tudo ali de dentro. Então, não pode ser assim. Então, na medida em que você realiza as coisas previamente pensadas e previamente analisadas, dos prós e dos contras, se você usar o seu livre-arbítrio e, mesmo assim, optar pelo contra e pelo mal, a consequência é de quem? Por conta de quem? E para quem? Né? Então, cuide de si, para que isso não implique numa derrota final, né? Para você, de que minha culpa, bater nas suas costas, se envolver em silícios próprios, além daquilo que é o normal que a gente tem que vivenciar. Então, essa coisa, né, do arrependimento, ele só existe se você se surpreender numa culpa mal resolvida, né? Num processo de culpabilização em que você não teve oportunidade de resolver, de resolução daquele negócio errado, ou de mal entendido, ou de mal interpretado. Se tudo isso não foi feito, não foi conversado, não foi discutido, muito certamente vai implicar em condições ou situações posteriores que vão apontar, está vendo? Aquilo que aconteceu lá, o resultado foi esse, ponto. E você precisa fazer a conexão e a correlação entre uma coisa e outra. E não se desculpar pura e simplesmente porque eu não sabia, eu fiz errado, não sabia, mas dane-se, né? Não dane-se nada, porque o problema é seu, né? Então, dane-se você. Não é por aí. Então, muito melhor é você ter a oportunidade de discutir, mesmo que seja no processo autoconsciente, né, de avaliação e de descoberta, né, das coisas mais corretas, mais certas ou menos erradas, dentro daquilo que você faz, da forma como você pensa, porque é um processo de transformação, de melhoria, de criação, de crescimento. E você tem que seguir por esse caminho, porque senão você vai ficar patinando, sempre chafurdando na mesma lama. E não é isso, né? Você tem que ir em frente, você tem que sair da lama, Júlio, você tem que ir para aquele firme. Diga. Ô, Júlio, você está me fazendo pensar, nunca pensei sobre o significado profundo dessa palavrinha que aparentemente é tão corriqueira, né, na nossa comunicação desde que a gente se entende por gente. A desculpa. Eu fiquei pensando assim, agora tentando voltar ao filme, a fita, e quantas vezes essa palavra está inserida no contexto do lar e no contexto escolar. Fiquei pensando, 40 anos num contexto escolar e do lar simultaneamente. E fiquei me autoavaliando. Quantas vezes, e isso vem da educação católica, porque a história da educação, da pedagogia no Brasil, basicamente, está lá as bases no catolicismo, né? Então, quando a gente se vê de frente para uns alunos, por turmas, excessivos números de crianças por sala, e acontece um evento, um episódio, e você diz assim, você esbarrou nele, você não pode bater nele, pede desculpa. Cara, nunca tinha pensado nisso, porque a gente acaba obrigando, participando, né? Obrigando, copartícipe desse processo. Porque quando você fala assim para o aluninho, pede desculpa, eu não vou continuar a aula se você não pedir desculpa para o teu coleguinha. Você que agrediu ele. Aí o coleguinha diz assim, desculpa. Aí tem várias maneiras de pedir desculpa. Desculpa, já ouvi várias desculpas, né? Já ouvi, desculpa.
Desculpa. Ah, não ouvi. Fala de novo. Olha só quantos danos a gente coloca. E como se a desculpa, que aí você vai pela etimologia da palavra, é desculpar, tira a culpa. O fato de falar desculpa, pronto, já não tem mais culpa. Você já pediu desculpa, e aí fazer o processo do meia-culpa é muito mais difícil quando você reduz a uma palavrinha, desculpa. Aí não tem sanção. O ser humano ainda está vivendo, ainda vive no provas e expiações, né? Não sei se vocês estão me entendendo, estou viajando muito já lá, né? Fui dar desculpa para sanção, né? Para punição. Pediu desculpa, não tem castigo. Pronto, pediu desculpa. Está desculpado. Então, eu aqui, na posição de liderança, de professora, de mãe, seja lá que liderança for, quando pede desculpa, aí abriu o caminho? Pode. Aí vocês, psicólogas, me dizem, assim, me ajudem a entender. A palavra desculpa, quando bem empregada num contexto de paz, ela cabe. Ela pode ser o pontapé inicial para uma nova relação entre pais, autoridades, professores. O que vocês acham? É um novo paradigma, né? Assim, tirando a questão semântica, né, da palavra desculpa, né, a mudança de agir para esse desculpar, né, dependendo da ação que se empregar nesse desculpar, ele pode ser um desculpar positivo, no sentido de realmente essa desculpa gerar uma ação positiva futura, né? Ou esse desculpar ser uma ação despropositada, né? Como isso que você falou, né? O pedido de desculpa obrigatório, né? Sem nenhum movimento de pensar, de refletir, de sentir, né? O que eu fiz, o que ocasionou no outro, o que ocasionou em mim, né? Então, desse despropósito, desse desculpar, seria esse processo da culpabilização neurótica. Deixa eu falar mais uma coisa. No meu ponto de vista, né, a questão da imposição da desculpa, né, ela, quando imposta, né, ela faz mal para um quanto para outro. Para um, porque o ato de pedir a desculpa não tem o menor significado, porque é simplesmente uma coisa da boca para fora e que não vai modificar a minha forma de ser ou de pensar. Simplesmente vai ser uma ação, uma atitude meramente para passar um pano ali em cima e tchau. Continuarei exatamente da mesma forma e tantas desculpas eu pedirei quantos forem necessárias, sem que eu tenha que pensar, tenha que me modificar, porque é um ato praticamente quase que comum de Mecânico, de reflexo mecânico. Para o outro, faz tão mal quanto isso, porque ela percebe que, independente dele estar ou não com a razão, a desculpa apaga, passa a borracha em cima e fica tudo por isso mesmo. É um mau exemplo, né? E ela não traz tranquilidade nem paz de espírito, muito pelo contrário, porque sabe que vai ser novamente agredido, vai ser novamente apurrinhado, chateado, e vem novamente aquela palavrinha-chave, desculpa, que não vai resolver coisa nenhuma. Continuarei com o meu sentimento de ter sido de alguma forma prejudicado, sacrificado, não interessa, né? E vou continuar sempre sendo assim. Então, Oi? Eu vou falar para mas, Fátima, não fique com culpa porque você pediu para os meninos ficarem desculpando, hein? Pelo amor de Deus, já passou. Não. Não, porque não, isso eu estou daí não entendendo o que pode o Júlio ser. está falando. Mas, de certa forma, é um processo meio complicado, né? É Pois é. acumulatório, né? Pois é, mas Acumulatório. aí o que eu vou colocar agora?
é que essa palavra desculpa, ela é própria, ela deve ser colocada, ela deve ser usada, lógico que sim, mas não como meramente um passar de borracha, não, mas deve ser um motivo de racionalização do ato e dos seus efeitos, das suas consequências. Então, a desculpa não é simplesmente para esquecer o caso, mas é uma oportunidade para que ambos possam pensar e repensar sobre aquilo. Vai acontecer de novo? Pode acontecer 1, 2, 3, 5 vezes, mas sempre chamando a atenção, porque essa palavra, esse ato, ele serve como meio de reflexão e não simplesmente um ato assim sem qualquer tipo de consequência. Não é pura e simplesmente uma palavra. Sim, é que hoje, com a maturidade que eu venho adquirindo, com certeza já não agiria assim, mesmo diante de turmas infinitamente numéricas, né, com episódios ocorrendo e aos borbotões, né, atualmente, no ambiente escolar. Eu, honestamente, eu não saberia dizer que atitude tomar diante do que eu vejo, né, do que eu fico sabendo, né, que eu já deixei a sala de aula tem o quê? 6, 7 anos, né? Fiquei só com adultos e meia-adultos. Então, agora, a galera está desafiando mesmo o professor, está batendo, está agredindo o colega na sala de aula. Então, é muito complicado você aplicar uma sanção ou deixar ter um método, desenvolver um método. A gente tendo essa consciência hoje de que a culpa, ela paralisa, ela não avança, não passa, não fica naquele sentimento ali parado e não vai, como você disse, Júlio, bem legal essa palavra, é a oportunidade de você mostrar, eu querer ver, né? Eu reconhecer uma falha, um erro, não ser punida, mas eu ter uma oportunidade de me retratar, né? É assim, é um processo bem complicado quando a gente vive nessa pauleira toda do dia a dia, né? Numa sala de aula, num ambiente de trabalho, quando você às vezes você perde a calma, você perde a linha e você às vezes você agride com palavras, ofende um colega de trabalho e tal. E aí, desculpa, tá? Que eu não estava muito bem hoje eu estava muito mal. Desculpa. E aí? A gente já não pode mais dizer, depois dessa exposição da Renata, a gente não é mais a mesma pessoa, né? Quando alguém, você fala para a gente, tá, desculpa, você vai pedir desculpa quantas vezes? Eu já falei isso para filho. Tá, tu vai pedir, quer dizer, eu sou copartícipe, de repente, dessa participação dele, dessa formação, né? Desculpa, mãe, desculpa, mãe, desculpa. Eu falo, pera, desculpa não vai resolver. Agora você vê uma coisa, o pedir desculpa, isso tem que ser assim, demonstrado em atos, ações, atitudes, formas de tratamento melhores do que a que foi feita antes, que implicaram em consequências ruins. Então, o pedir desculpas é você fazer melhor daquela mesma coisa, né, sem que isso leve o outro ao prejuízo. E o continua sendo o primeiro passo, né? Você aceitar da parte do outro um tratamento, uma ação diferenciada em relação à forma como ele fazia antes. Verdade. Então, perdão é exatamente isso. O você reconhecer ou perdoar é exatamente isso. Entender que o outro já está agindo de forma diferente. E você aceita essa pessoa dentro desses princípios, dessa forma nova de agir, e aí você está perdoando. Tá? Não é simplesmente a palavra, me desculpe, está desculpado. Não. O que isso representa de fato, né? O pedir desculpa. É você fazer diferente. E o que é o desculpar? É você aceitar do outro que o outro faça diferente de uma forma melhor. Isso é perdão e perdoar. Pedir desculpa e desculpar. É a mesma coisa. Agora, precisa ter raciocínio, precisa ter pensamento, precisa ter compreensão, entendimento de que aquilo ali tem consequências.
e que precisam ser modificadas. Ok, Júlio, Fátima, vamos encerrando, que já deu 9 horas aqui. A prosa tá boa, a culpa tá grande, mas tem que encerrar. Sem culpa, sem culpa. A gente vai encerrar a gravação, agradecendo a todos, né? E aí agora nós vamos partir para o encerramento aqui com a prece.